Neemias, capítulo 1. Todos acharam? Aleluia. Nós vamos ler o capítulo 1 todo e depois o segundo capítulo até o versículo 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. Eu vou esperar que todos achem para nós lermos juntos. É 2. Neemias 1, capítulo 1. Amém? Nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Sobre o capítulo 2 só até o versículo 10. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Racalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que estaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que eu faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De tudo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredires e vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim. Guardarei os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande mão, com a tua força forte. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração de teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º, do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira e disse ao rei: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais,
para que eu edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentado junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me. Apontando-lhe eu um certo tempo, disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa que eu havei de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus que estava sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes dos exércitos e cavalheiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar os bens dos filhos de Israel. Amém? Louvado seja Deus, vocês podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Aleluia. Filho de Deus. Glória a Deus, Eu aleluia. sei que a nossa pastora Aleluia, Jesus. já orou pela minha vida, mas eu quero fazer uma oração breve antes de eu entrar aqui no decorrer da ministração. Em nome de Jesus. Eu só pediria para alguém me dar um copo com água, por favor. Meu copinho está aqui, irmão, ó. Ali na cadeira, o copo que eu tomei. Eu estou com a boca muito seca. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, irmão. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Deus és tu, Jesus. Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Pai de amor, neste momento, ó Deus, eis-nos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, que é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, Pai. Neste momento, Senhor, a Tua noiva, a Tua igreja, anseia para Te ouvir, Deus. Que eu diminua, Senhor, que eu morra neste momento, Espírito Santo de Deus, para que a Tua vontade seja revelada através da minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos, Pai, todo comichão, toda distração, tudo aquilo que o inimigo possa tentar nos setar, Senhor, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, neste momento, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e eu desço até a Tua olaria, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, flua no meio de nós, Pai. Vem com Teu poder, vem com a Tua glória, vem com a Tua graça, em nome de Jesus, e revela-te a nós, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você pode abaixar só mais um pouquinho, por favor? Amém. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Quando a pastora me fez o convite, está com 15 dias, né? Não, 13 dias, né? Hoje. E eu falei: Senhor, o que eu vou falar com a Tua noiva? O que o Senhor quer falar com o Seu povo? E aí eu comecei, naquela semana, a estudar o livro de Neemias. Por incrível que pareça, eu estou ainda no 2º capítulo há 13 dias. Eu não consegui sair desse capítulo 2, porque é uma profundidade de mistérios, de grandeza, de riquezas muito sobrenatural neste livro. Às vezes a gente lê e não se atenta para os detalhes que tem dentro da palavra, para as revelações que tem dentro do livro. Glória a Deus. Eu sempre falo que a palavra do Senhor é como se fosse um mapa que nós precisamos decodificar. E nós só conseguimos decodificar a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus. É verdade, Jesus. E eu fui lendo, e eu fui lendo, e eu fui lendo. Eu não consegui nem entender muita coisa ainda. Eu não consegui nem absorver toda a grandeza da revelação que está aqui nesse livro. Porque mais adiante, nos outros versículos, começa a falar de portas. E nessas portas também, eu acredito que quando eu começar a passar por elas, vai ter uma profundidade muito grande com Deus. E só com um pano de fundo, eu fiz um esboço. Eu não consigo pregar em cima de esboço, mas eu implorei para o Espírito Santo: me deixa ministrar em cima desse esboço.
me deixa falar tudo que eu recebi, tudo que eu entendi, tudo que eu escrevi. Mas sempre que eu faço esboço, ele me pega de um jeito e eu vou embora e o esboço fica para trás. Quando eu olho depois eu falo, nada a ver. Nada a ver aquilo que estava esboçado com o que foi falado na igreja. Mas a igreja é dele e eu também sou dele e ele faz a vontade, o querer dele do jeito dele. Em nome de Jesus. E eu dei um tema para essa ministração dessa noite. E o nosso tema é estratégias através da oração. Nós vimos aqui que Neemias, ele fez uma oração poderosíssima. E Neemias também, ele inicia a narrativa do livro em um tom como se ele estivesse escrevendo um diário. Como se ele estivesse sentado escrevendo coisas que ele estava vivendo durante aquele tempo. E nesse diário que ele está escrevendo, ele vai ao mesmo tempo nos localizando no tempo, como também no espaço. Ele diz assim, era o mês de Quisleu. No calendário judaico, esse mês de Quisleu, ele corresponde ao 9º mês, que quer dizer mais ou menos final de novembro, início do mês de dezembro. E ele continua, no ano 20º. Esse ano 20º corresponde a 445 anos antes de Jesus Cristo. Então, nesse momento, nesse período, ele nos declara que ele se encontra em uma das capitais da Pérsia, chamada Susã, durante o reinado do rei Artaxerxes, após ali o fim do cativeiro babilônico, que teve início sob o domínio do Império Persa, época exatamente do contexto dos livros de Esdras, Ester, Neemias, profeta Ageu e profeta Zacarias. Esse é só um paninho de fundo para a gente entender como que a palavra do Senhor, ela vem em detalhes para nós. Glória a Deus, aleluia. Quando você vai sentar para escrever algo, você coloca data, você coloca o local. Rosângela, dia tal, hora tal, cidade tal, estado tal. E assim fez Neemias. Ele foi detalhando tudo aquilo para que nós pudéssemos entender com mais exatidão o que ele estava querendo revelar a nós. Amém? E um dos irmãos de Neemias, Hanani, ele tinha ido a Jerusalém com Esdras. Então, na volta, ele tem um encontro com Neemias. E Neemias começa a perguntar para ele, e aí, como é que estão as coisas? E ele começa a dizer que da parte do povo que voltou do cativeiro de Jerusalém, após o exílio, eles se encontravam em uma situação de miséria extrema. Apesar da reedificação do templo, não haveria prosperidade e nem mesmo desenvolvimento na vida daquele povo. E a maioria deles viviam no meio dos escombros. Só que o mais triste de tudo é que ele diz que eles estavam conformados com a situação. Eles estavam num estado de estagnação. E Neemias ficou ouvindo todo aquele relato, e com os muros caídos, portas queimadas, uma cidade, amados, sem muros naquela época, era uma cidade sem defesa, à mercê dos inimigos, invasores, ladrões e todo tipo de coisa ruim. Porém, o povo estava numa passividade, como se aquilo fosse algo natural, e não era. E aquilo incomoda Neemias de uma forma, porque nós que somos pessoas espirituais, nós sabemos que o inimigo, ele paralisa a vida das pessoas, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E assim estava aquele povo.
E aí, Neemias, ele vai ouvindo tudo aquilo e ele vai ficando numa situação de inconformação. Ele não aceita aquela situação medíocre que aquele povo estava vivendo. Ele não aceita a situação que os seus irmãos estavam tendo como conformada. E diante daquilo, Neemias, ele teve 3 ações. A primeira ação de Neemias, ele viu a necessidade do povo. A segunda ação de Neemias, ele clamou. E a terceira ação de Neemias, ele agiu. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E quando eu comecei a entender isso dentro dessa passagem, eu falei, meu Deus, como que nós estamos diante do Senhor, diante das necessidades? Será que nós estamos com essa sensibilidade de ver a necessidade, de clamar e de agir? Essa é uma pergunta para nossas vidas. E a palavra do Senhor vai dizendo que ele ouviu tudo isso. E nesse momento entra a primeira ação de Neemias, que foi, ele entendeu que havia uma necessidade dele fazer algo. E a palavra do Senhor diz que Neemias fez o quê? Glória a Deus, aleluia. Se assentou. Diante de uma situação que eu e você não sabemos como fazer, a gente precisa parar tudo, respirar fundo, sentar e buscar a direção do céu. Glória a Deus. Naquele momento, Neemias, ele parou tudo o que era importante para ele, para entender qual era o plano de Deus e o propósito do Senhor com a vida dele. E Neemias, depois que ele para, ele senta, ele analisa tudo, o que Neemias faz? A segunda ação, ele clama. A palavra do Senhor diz, ele chorou, lamentou por alguns dias. Depois ele jejuou e orou a Deus, confessando o pecado do povo. E nessa oração de Neemias, amados, eu percebi algo muito importante. Neemias, ele se inclui nessa oração. Ele se coloca no lugar daquele povo nessa oração. Ele se coloca como um pecador nessa oração. Mas na verdade, ele nem precisava fazer isso. Porque Neemias, ele havia nascido no cativeiro babilônico. Ele não tinha tanta coisa a ver com o pecado daquele povo, daquele tempo. E a oração dele não foi uma oração de querer se sentir melhor que os demais. Ele se igualou aos seus irmãos. Às vezes, nós vamos orar a Deus, nós vamos apresentar uma vida, nós chegamos diante de Deus arrotando tanta santidade, tanta religiosidade, para apresentar uma vida para o Senhor. Está vendo aí, Senhor? Deus está vendo. Nós não precisamos de chegar acusando a pessoa. Se é para você chegar acusando o seu esposo diante de Deus, olha aí, Senhor, como que Ele está fazendo comigo. O Senhor está vendo, Senhor? Eu oro, eu jejuo, eu busco, eu prego, eu louvo, eu faço, eu aconteço. E olha aí como que Ele está fazendo comigo. Nós não precisamos chegar diante de Deus e mostrar os pecados dos nossos filhos. Glória a Deus. Primeiramente, nós precisamos nos igualar a eles. Diante de Ti, tão somente, Pai, eu e a minha casa pecamos. O meu filho pecou contra Ti, eu igualmente pequei também contra Ti. Porque se o teu filho, se o meu filho é herança Tua, e o Senhor me confiou essa herança, e eu não estou administrando essa herança da maneira que o Senhor deseja que eu administre, então de alguma forma eu errei, de alguma forma eu falhei, de alguma forma eu também pequei diante do Senhor. Se o meu esposo, Pai, não está sendo um esposo sábio, um esposo prudente, é porque de alguma forma também eu estou sendo uma esposa rixosa. Eu não estou sendo uma mulher sábia.
alguma coisa errada eu estou fazendo que está provocando a ira do coração do meu esposo. Então nos perdoa, Pai, porque se meu esposo está pecando, eu também estou pecando. Eu também estou errando contra o Senhor. E foi essa oração que Neemias fez diante de Deus. Ele não chegou acusando ninguém. Ele se colocou exatamente como aquelas pessoas diante de Deus. E aí, a palavra do Senhor vai dizendo que ele se coloca, levanta em amor e intercessão diante daquelas pessoas, para que elas ficassem livres de prisão, de paralisia e de opróbrio. Amados, enquanto eu estava pensando sobre só essa parte aqui, que Neemias orou assim, o Senhor falou assim comigo: tem pessoas que antes de casarem vivem num estado de fornicação, e aí acha que quando casou, tampei a brecha e resolvi todos os problemas. Não é bem assim. Às vezes o casamento está dando tudo errado, os filhos estão todos rebeldes, está acontecendo uma série de situações, porque aquele pecado que ficou lá atrás da fornicação não foi confessado diante de Deus depois do casamento. É preciso nós confessarmos todos os nossos pecados diante de Deus. Senhor, nesse momento que eu me uno a este homem no mundo espiritual diante do Senhor, todo o meu passado sujo, todo o meu passado de imundície, eu estou denunciando, eu estou declarando, eu estou anulando ele em nome de Jesus. Eu fiz, eu aconteci, eu errei, eu falei, mas a partir desse momento, Pai, existe uma nova aliança diante do teu altar. E às vezes a gente não entende por que tantas coisas acontecem dentro dos nossos lares. É porque nós costumamos orar, pedir, falar e confessar que é bom? Nada. Ah, pastora, mas Deus já não sabe? Sabe. Mas o diabo precisa ouvir que você se arrepende do pecado e está confessando diante de Deus. Glória a Deus. Porque se nós não confessamos, é um pecado oculto. É um pecado que nós estamos guardando. É algo que nós estamos ali escondendo. Não de Deus. Porque dele a gente não esconde nada. Nós estamos tentando nos enganar. Achar que porque estamos só orando já é o suficiente, quando na verdade não é. Ô irmão, traz mais água em nome de Jesus. Meu Deus, aleluia, Jesus. Deus Todo-Poderoso, aleluia, Jesus. Usa o mesmo copinho, irmão, aqui ó. Não precisa ficar gastando copo não, pega o meu aqui. Aleluia, Jesus. É que eu tomo muita água. Deus Todo-Poderoso, aleluia, Jesus. Amém. Eu vou pegar os dois, tá? Santo Deus, aleluia, Jesus. Obrigada. Que Deus abençoe. E mais adiante, Neemias continua. Uma pergunta para os nossos corações. O que você acha que Neemias tinha a ver com toda aquela situação? O que Neemias tinha a ver com tudo aquilo? Sabe qual é a resposta? Nada. Neemias não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. Primeiro, ele era um escravo, sim. Ele estava a serviço de um rei, sim. Porém, ele estava de boa. Ele estava tranquilo. Ele não precisava arrumar nada para a cabeça dele. Porque ele tinha até um bom cargo, um cargo de confiança na presença do rei. Então, irmãos, eu perguntei para o Senhor, então para que Neemias foi esquentar a cabeça dele com toda essa situação? Para que Neemias ele foi arrumar esse problema para ele? Por que ele achou que ele precisava fazer alguma coisa, quando na verdade ele não precisava ter feito nada? Neemias não precisava ter feito nada, porém Deus precisava de alguém que o fizesse. Deus não precisa de nós. Mentira. Ele não depende de nós. Mas para Ele fazer qualquer coisa, é através de nós. Porque nós é que carregamos Ele.
Aonde eu vou, Ele vai. Aonde os irmãos vão, Ele também vai. Aonde eu estou, Ele está. É através de nós que Ele foi. É através de nossas vidas que Ele age. Então Deus, Ele precisava de alguém que fizesse algo que interessasse não a pessoa, mas tão somente a Deus. Nós às vezes queremos fazer para Deus somente aquilo que Deus pede. É fácil fazer o que Deus pede? Não é fácil fazer o que Deus pede. Mas é muito melhor fazer o que Deus pede do que de repente fazer algo que Ele não pediu, como uma demonstração de voluntariedade. Eu sou tua, Senhor. O Senhor não me pediu para orar pela irmã, mas eu estou vendo que a irmã necessita de uma oração, de uma intercessão, em que eu me coloco entre o céu e o inferno para clamar pela vida dela. Deus não me pediu nada, não desceu um anjo com a espada fumegante de fogo, ora por ela. Não, eu quero dar isso, eu quero fazer isso, eu quero prestar esse serviço para Deus. E foi isso que Neemias fez. Ele viu uma necessidade, ele clamou por aquela necessidade e ele se levanta a serviço daquela necessidade. Só que Deus não pediu nada para Neemias. Deus não falou nada com Neemias. Mas quando nós temos um coração voluntário, um coração servo, nós fazemos voluntariamente com amor para Deus. Deus não precisa pedir. Tem pessoas que só fazem jejum se Deus falar para fazer. Existem jejuns específicos para situações específicas. Mas existem jejuns que nós precisamos fazer porque essa bicha aqui chamada carne, terrível, todos os dias quando acordamos ela trava uma guerra conosco. E só através de jejum é que a gente mata ela. Nós precisamos ter esse princípio. Jejuar para matar a minha carne. Jejuar para matar o meu eu. Jejuar para matar a minha vontade. Eu não preciso jejuar só numa situação calamitosa, só num momento de desespero, só num momento de dor. Eu preciso jejuar porque eu sou carne, que tem um espírito e uma alma. E se eu não vigiar, essa carne ela grita e domina a minha alma e entristece e mata o meu espírito. Então por isso eu preciso jejuar. Eu vou contar algo para vocês que não é para me engrandecer. No começo do mês de outubro, no dia 1, eu falei para o Senhor, eu vou jejuar até o dia 1 de novembro e vou fazer um propósito. Vou ficar 30 dias dormindo no quarto de guerra, porque eu tenho um quarto de guerra, longe do meu marido. Conversei com ele, falei para ele, isso é você e Deus. Amém. E nesse jejum, Senhor, eu não vou comer nada sólido, só líquido. Eu cozinho legumes com cebola e alho, sem óleo, sem especiarias, taco no liquidificador, faço aquele caldo ralo e bebo. Só que eu cozinho, e cozinho bem. Faço macarronada, faço lasanha, faço isso, faço lanche, faço hambúrguer. Todo mundo come e eu só no caldo. Quando estourou a guerra, eu falei para o Senhor, 3 dias eu vou ficar só na água. Não vai ser nada batido no liquidificador. Só na água, pela nação de Israel. Deus precisou vir na terra me pedir alguma coisa? Ver algum anjo rajando, salteando num cavalo branco me pedir alguma coisa? Mas eu entendo a necessidade do reino. Precisamos estar atentos à necessidade do reino. A necessidade de Deus. Aquilo que pulsa no coração do Senhor. E não somente as nossas necessidades. E eu disse para o Senhor, 30 dias, Pai, eu não quero te pedir nada. Ainda que a minha casa esteja desabando em cima da minha cabeça. Ainda que a minha empresa, os clientes não me façam pedido. Eu não quero te pedir nada. Eu só quero levantar e falar, obrigado, Jesus. Eu acordei, eu estou viva. E Satanás que se prepare porque hoje tem guerra. Porque hoje tem batalha. Eu acordei para guerrear.
E o Senhor fala que todas as manhãs tem uma misericórdia nova sobre nós. E nesse dia eu tomo posse dessa misericórdia. E assim eu estou fazendo. Hoje estou no 13º dia do meu jejum. 13 dias do jejum. Se eu falar para vocês o que eu estou passando, vocês vão falar assim: misericórdia, vamos levar essa mulher para casa e criar ela. Porque não é possível que ela está passando por tudo isso. E eu falei para Deus: eu não imaginei que fosse me custar tanto quando eu disse que eu queria matar essa carne. Quando eu me levantei para orar e jejuar pelos filhos pródigos, de pastores, de pastoras, filhos de irmãs, mulheres de jejum, de oração, que estão vendo ceifar a vida dos seus filhos. O diabo está tirando da presença do Senhor. Esses são os filhos pródigos. Se levante por um filho pródigo. Se levante por uma nação. Ore todas as noites por uma nação. Hoje eu oro por tal nação. Hoje eu oro por tal filho pródigo de tal irmã. Ah, mas está todo mundo na igreja, todo mundo é crente, ninguém está perdido. Mas do seu lado tem. Lá fora tem. Tem mães chorando por filhos que se afastaram da presença do Senhor. Deus não precisa te pedir. Você precisa fazer voluntariamente de coração. Precisamos ser um sacrifício vivo diante de Deus todos os dias de nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, aleluia. Deus seja louvado, aleluia, papai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amados, nós renunciarmos aquilo que a palavra diz: não pode, é pecado, não faça. Nós fazemos, na verdade, porque é bom para nós. Não matar é bom para quem? Para mim que não mata e para quem morreu. Não roubar é bom para quem? Para mim, que se eu não roubar, eu não vou presa. Não furtar, não falar mal, não adulterar, são coisas boas para nós. Quando Deus diz não, não é que Ele está nos punindo ou sendo carrasco, é a proteção de Deus. Precisamos entender isso, que tudo que Ele diz não é proteção. Quando a gente fala não põe a mão para um filho, não é que nós somos ruins, é proteção dos nossos filhos. Agora, nós renunciarmos aquilo que Ele não pede, essa é a maior demonstração do que Ele é nas nossas vidas. É a maior demonstração do valor que Ele representa para cada um de nós. Glória a Deus. Às vezes a gente fala que o Senhor, Ele precisa ser a nossa prioridade. Vocês concordam com isso? Amém. Eu vou mais além, irmãos. Sabe por quê? Prioridade é uma coisa, urgência é outra. Se nós vamos num hospital, existe lá a faixa de prioridade. Mas se chegar uma ambulância com um baleado, ele é o quê? Prioridade ou urgência? Ele é urgência. Então ele passa na frente da prioridade. Então Jesus não pode ser prioridade, ele tem que ser urgência. Ele tem que ser urgência máxima nas nossas vidas. É o primeiro sempre nas nossas vidas. Porque se for prioridade, sempre vai ter uma coisa na nossa vida passando na frente de Jesus. Sempre vai ter uma coisa nos impedindo. Estou cansada hoje, eu não consigo orar. Estou fraca, eu não consigo jejuar. Começa um propósito, no meio do propósito termina. Por quê? Porque existe uma outra urgência que você colocou diante daquela prioridade. Então o reino precisa ser muito mais que prioridade. Precisa ser a nossa urgência e urgência máxima. Em nome de Jesus. Aí, amados, no capítulo 2, Neemias, ele começa também dizendo: no mês de Nissan, que no calendário judeu equivale ao final de março e começo de abril. Neemias, quando nós lemos lá no capítulo 1, no mês de Quisleu, novembro, começo de dezembro, ele começou a orar. Ele orou de Quisleu a Nissan, de dezembro até mais ou menos começo de abril. Quantos meses que Neemias orou e jejuou?
Quase 5. Quase 5 meses, Neemias jejuou e Neemias orou. Por que nós achamos que orar uma vez é o suficiente? Fazer o jejum de 6 em 6 meses, 2 vezes no ano, ou perder de vista é o suficiente? A palavra fala que Daniel orou e jejuou e esteve com a sua alma de luto. Quando nós estamos orando e jejuando, a nossa alma precisa estar de luto. Eu vou fazer jejum de Coca-Cola. Fala a verdade, irmão. Isso é jejum? Eu vou fazer jejum de refrigerante. Eu não tomo refrigerante que eu estou na bênção. Realmente. Você toma suco? Está na bênção. Sem sombra de dúvida que está na bênção. Eu vou fazer jejum de não comer, vamos dizer assim, arroz. Mas bate uma patada de macarronada, lasanha, nhoque. Você não está fazendo sua carne do mesmo jeito. Está dando prazer do mesmo jeito para a carne. Aonde está o sofrimento? Aonde está o luto da nossa alma? Pelo jejum que nós estamos fazendo. E jejum não tem que ser rápido. Porque nós começamos a sentir o jejum no mundo espiritual, na nossa carne, a partir do 21º dia. É que nós começamos a sentir no mundo espiritual o mover, o fluir, a ação. É nesse momento, a partir desse momento, quando o nosso corpo começa a ficar disciplinado, a carne disciplina, aí é nesse momento que o nosso espírito, ele começa a avivar, a florar, a ficar sensível. O nosso paladar fica sensível. Eu falei para minha filha ontem, a pasta de dente tem um gosto diferente para mim hoje. Parece que o bicarbonato de sódio está mais apurado. A limonada que eu faço sem açúcar fica mais adocicada quando cai aqui nas pupilas salivares na minha boca. Por quê? Porque eu estou ficando limpa. A gente vai se limpando. É bom para o nosso corpo também. A gente vai se desintoxicando, vai tirando os excessos, vai limpando o nosso organismo. Porque quando Deus nos criou era assim, era só mato para comer, só fruta para comer. A gente quer comer uma salada, uma sobremesa, uma salada de fruta, quer tacar leite moça. Cadê o açúcar natural que já tem na fruta? Então a gente estraga a nossa saúde. Aí fica com diabetes, aquelas outras coisas de glicídios, colesterol, pressão alta. Porque nós estamos nos deteriorando. Essa é a verdade. Então nós percebemos aqui que Neemias, o jejum e a oração de Neemias, a dor de Neemias, foram por quase 5 meses. E o jejum, para ele ser aceito por Deus, ele precisa no mínimo ter 3 coisas. A primeira delas, justiça. Mas não a minha, a sua justiça. Nós não somos justiceiros. A justiça que eu me refiro é não se conformar com a situação dos nossos irmãos. Foi isso que Neemias fez. Dentro de Neemias houve um grito por justiça de Deus para aquele povo. E Neemias se levantou para interceder por justiça para aquele povo. Não é a nossa justiça da gente querer vingar. Não é dessa justiça que eu estou falando. É uma justiça de não se conformar em ver pessoas sofrendo, pessoas perdidas, pessoas caídas, e não se compadecer diante de Deus por aquela vida. O jejum precisa de justiça. A segunda coisa que o jejum precisa, misericórdia. Precisamos jejuar para que seja um jejum que agrade o coração de Deus, o nosso jejum,
precisa ser regado com muita misericórdia. Precisamos nos compadecer das pessoas desfavorecidas. Precisamos entender que talvez nós estejamos uns passinhos mais à frente do que ela, e certas coisas ela não vê, ela não entende, não compreende ainda. Mas não precisamos querer gladiar com aquela pessoa. Temos que ter misericórdia com essa pessoa. E a outra coisa que o jejum, para que Deus receba, precisa ter é matar a nossa carne. O jejum tem que nos fazer morrer. O jejum tem que nos matar. Jejuar e continuar falando palavrão, maldizendo, fazendo fofoca, fazendo intriga, com disse que me disse. Que carne é essa que nós estamos matando, irmãos? Como que nós podemos achar que Deus está recebendo esse jejum? Nós não estamos matando a carne. Se a gente não ficar envergonhado quando a gente faz algo errado, o Espírito Santo não te constranger ao ponto de você falar, meu Deus, o que eu fiz? Que vergonha do Senhor que eu estou, Pai. E se arrepender, não é o jejum que Deus recebe. Então, nosso jejum precisa de, no mínimo, essas 3 características. Amém? Glória a Deus. E ali, ele estava orando por justiça, jejuando com misericórdia, matando sua carne, porque a palavra do Senhor diz que ele estava o quê? Triste. O rei percebeu a tristeza de Neemias. Quando Neemias, ele chega diante do rei, o rei olha para ele e fala assim, por que você está tão triste, Neemias? Isso só pode ser coisas do coração. Só pode ser paixão. Só pode ser coisa de mulher. Mas não era por isso que Neemias estava triste. E Neemias, ele continua dizendo que no momento que o rei faz essa pergunta para ele, ele diz que ele fez o quê? Ele temeu diante do rei. Por que ele temeu diante do rei? Temi sobremaneira diante do rei. Porque ele não poderia se mostrar fraco, abatido e nem triste diante do rei. Porque ele era aquele que experimentava o vinho para ver se não estava envenenado. Então, ele tinha que estar 100% com a cara linda, boa, sorrindo, com saúde, vistoso. Ele não podia parecer abatido diante do rei. E então, ele diz aqui na palavra que eu achei lindo, que ele, antes de responder para o rei, o que ele fez? Ele ora a Deus. Tipo assim, você está triste por quê, cara? Aí ele tem um período de silêncio dentro do espírito dele para responder para o Senhor. E aí ele fala, sabe o que é, meu rei? É que o lugar onde os meus pais estão sepultados, os muros estão caídos e as portas estão fechadas. Por isso a minha alma está sobremaneira abatida. Esse é o motivo da minha tristeza. Essa é a razão por eu estar assim. Ele não foi acusando o rei de qualquer coisa. E aí o mais lindo é que logo em seguida vem a resposta do jejum e da oração de Neemias. Disse-me o rei, o que me pedes agora? A resposta de Neemias, do jejum e da oração. O que me pedes agora? E ele continua dizendo que ele não responde de imediato. Então ele diz, orei ao Deus do céu. Nesse momento eu imagino que Neemias abaixou a cabeça e falou, Jesus, Senhor, o que eu vou responder para esse homem agora? Me dê sabedoria para responder. Amados, diante de situações difíceis, precisamos ter sabedoria para dar as respostas certas. Porque o inimigo, às vezes, ele vai usar de situações para a gente falar além do que se deve falar. E Neemias, naquele momento, ele se inicia a alma dele, ora a Deus e fala, o que eu vou responder para ele? E imediatamente, ele responde para o rei. Lembra que
ali nós falamos da necessidade, do clamor e da ação. Neemias, ele faz uma petição ousada e perigosa para aquele rei. Primeira coisa, ele faz o quê? Viva o rei eternamente. Ele quis dizer para o rei: eu estou bem de saúde, então o Senhor também está bem de saúde, porque tudo que o Senhor ingere antes passa por mim. Fique tranquilo, rei, o Senhor está bem, porque eu estou bem. E aí então Neemias, ele faz uma petição para o rei, algo extremamente ousado e perigoso. Sabe o que é, rei? Eu queria pedir para o Senhor, me deixa ir até a terra dos meus pais, aonde os meus pais estão enterrados, aonde estão com as portas queimadas e os muros caídos, para que eu reedifique ela. Pedir isso para um rei inimigo, ele poderia dizer assim: afinal de contas, foi o Senhor que zoou com tudo, não foi? Não foi vocês aí que destruiu tudo? Então me deixa pelo menos ir lá, tentar fazer alguma coisa, tentar consertar alguma coisa. Mas não. Quando um homem ou uma mulher de Deus ora, as nossas respostas, elas são regadas com muita sabedoria e entendimento. Glória a Deus. E naquele momento, quando ele diz isso para o rei então, ele concede essa petição para Neemias. Ele pede algo impossível, mas ele ficou diante do Deus do impossível. Assim como a rainha Esther também ficou diante do Deus do impossível por 3 dias fazendo jejum. E então a rainha, ela se volta para Neemias e fala: Neemias, mas quando é que você volta? Você vai, mas quando você volta? Me dá uma data, porque eu vou precisar substituir você por uma outra pessoa. E ele então fala: quando eu estiver lá, quando chegar lá, que ver toda a situação, eu mando notícias. E sabe quando foi que Neemias voltou? 12 anos depois. Ele se tornou governador do Egito, daquele lugar, de Jerusalém, aliás. 12 anos depois. E nessa hora o Senhor falou assim para mim: quando eu quero estabelecer um homem e uma mulher para governar sobre reinos, principados e nações, precisa de muita renúncia. Não é eu e você fazer esse jejum chulo que a gente faz, essas orações de murmurações e petições como se Deus fosse um saquinho de presente todo o tempo, sem renúncia, sem gratidão, sem saber agradecer por que Ele faz. E se Ele não faz, agradeço do mesmo jeito. É que Deus vai nos levantar para algo extraordinário, porque Ele não vai. Sabe por quê? Deus não levanta fracos. Ele levanta os fracos que Ele fortalece. Mas se nós não nos dispormos a sermos fortalecidos por Ele, Ele não levanta. Ele levanta homens e mulheres com visão de reino espiritual, mas não com visão desse mundinho que está a um palmo dos nossos olhos. Não com visão desse mundinho que o homem rouba, a traça corrói, a ferrugem destrói. Deus não levanta homens e mulheres assim. Deus não levanta homens e mulheres egoístas, que olham somente para o seu umbigo, para a sua casa, para os seus problemas. Deus, Ele precisa contar com nós, mas de uma forma genuína, total e sem reservas. Em nome de Jesus. Eu não vou continuar com o meu esboço, porque tem muita coisa ainda para falar. Mas, amados, se eu e você não entendermos a guerra que nós estamos vivendo nesse tempo de hoje, como o pastor aqui falou, o ano que vem vamos perecer. Vamos perecer. Quando a gente estuda a palavra do Senhor, a palavra do Senhor fala que Deus, Ele deu 6.000 anos para a humanidade. A partir daí, o anticristo vem para fazer a parte que ele precisa fazer.
E nós, como seres humanos constituídos sobre essa terra, já estamos nesses 6.000 anos. Já estamos dentro dos 6.000 anos. De Adão até Abraão, 2030 anos se passou. De Abraão a Jesus, 2030 anos se passou. De Jesus a nós, 2024 anos. Para 2030 falta quanto? Jesus está com a mão na maçaneta da porta. Ou nós despertamos, nos levantamos, nos reerguemos como soldados, como voluntários do reino, ou nós não vamos aguentar o que vai vir no ano que vem. E eu concordo plenamente com o que Deus revelou no pastor aqui. Concordo. A partir do ano que vem, a porta está estreita, está apertada, irmã, vai funilar. Nós estamos caindo dentro de um funil e cada vez mais vai diminuindo a saída. Se nós não estivermos fortalecidos no jejum, na oração, na renúncia, na busca, na entrega, em santidade, em reverência, em adoração, nós não vamos aguentar. Nós vamos sucumbir diante das coisas que estão por vir. Esse mundo já está entregue na mão do anticristo. Ele só precisa dizer: sou eu, porque ele já está no meio de nós. Ele só precisa revelar a carinha linda que ele tem, que não é feia, como a gente imagina que é, com chifre, com rabo, com tridente. Não é. É um homem muito bonito, muito saudável, muito vistoso. Não é qualquer coisa que está vindo por aí para ser o anticristo. E se nós não estivermos alicerçados na rocha, que é Jesus Cristo, e alinhados com o céu, nós não vamos aguentar. A nossa casa não vai aguentar. E digo mais, irmãos, é tempo de você vigiar a sua alma. A sua alma. Para de se preocupar tanto com a vida dos outros. Cuide da sua alma. Cuide da sua vida. O seu marido quer? Amém. Porque Deus não tem amante, Deus tem filhos. Os seus filhos querem? Amém. Deus não tem netos, Deus tem filhos. A sua mãe e o seu pai quer? Vai lá, prega, mostra, ensina. O caminho é esse, a direção é essa. O que tem que ser feito é isso. Quer? Toma minha mão, tamo junto, vamos caminhar. Se não quer, a minha alma é preciosa. Eu não vou perder a minha coroa por causa do meu marido, dos meus filhos, dos meus vizinhos. Não. Eu tenho um chamado, anunciar o evangelho. Eu tenho uma missão, amar, cuidar de quem precisa. Mas precisa querer. Porque Jesus não é algo que a gente tem que enfiar a goela abaixo nas pessoas. Tem que entender. É por amor. Porque ele disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. E vou dizer, o caminho é árduo e a porta é estreita. Tem que ser por amor. Por amor. Porque quem é que vai seguir uma pessoa que fala: pega a tua cruz e vem? Vai ter sofrimento, luta, dor, perseguição, espinho. E vai passar no funil. Vai ser difícil, mas eu vou estar contigo. Você não vai estar só. A todo tempo eu vou estar contigo. Precisa ser por amor. Precisamos parar de enfiar Jesus nas pessoas como se ele fosse algo que a gente pode fazer dessa forma. Não é. Tem que ter renúncia. Tem que ter renúncia. Tem que ter confronto. Precisa ter confronto. Porque sem confronto, irmãos, não há arrependimento. Sem confronto, não há salvação. Precisamos confrontar a nossa casa? Sim. Precisamos denunciar o diabo? Sim. Mas precisamos principalmente cuidar da nossa coroa. Porque cada um vai prestar conta de si. Cada um vai prestar conta da sua alma diante de Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus. Eu falo que às vezes a gente fala. Glória a Deus. Estou terminando. Que o céu é o nosso destino. É o nosso destino, o céu? Não. O céu é a nossa origem. Sabe por quê? Porque nós viemos de lá. A minha casa é a minha origem. A igreja da pastora foi o meu destino.
Eu vim até aqui, cumpri aquilo que eu tinha que fazer e volto para a minha origem, para a minha casa. É lá que eu moro. O céu é a mesma coisa. O céu foi de onde nós viemos. E temos que cuidar para voltarmos para lá um dia. Glória a Deus. Porque se nós viemos aqui para uma missão, precisamos cumprir essa missão com amor, com zelo, com cuidado, conforme manda o nosso Deus. E depois de cumprir a nossa missão, precisamos voltar para a nossa origem, que é o céu. E eu falo, irmãos, vai ser difícil, vai ser muito difícil a igreja subir. Pastor, se o senhor fizer essa campanha aí, da noiva, esperando o noivo, eu venho todos os dias na campanha, porque isso é forte demais. Não estamos mais em tempo de fazer campanha de prosperidade, de chaves, de porta, de carro, de bênção. Não, irmãos. A nossa maior prosperidade é a salvação. A nossa maior bênção, a nossa maior chave é a chave do céu, que já foi nos entregue. Porque Jesus entregou na mão de Pedro, entregou na mão da igreja. Nós já temos essa chave. A maior bênção é a bênção de retornarmos para o céu. Não existe mais nada nesse mundo que nos interesse, irmãos. Mais nada. Não existe mais nada nesse mundo para a gente querer ficar degladiando por ele. Mais nada. É tempo de vigiar. É tempo de orar. É tempo de levantar os muros. Fechar as brechas dos seus muros. E colocar tranca nas suas portas. Para que o inimigo não entre e saqueie a nossa família, a nossa casa e a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Louvado seja Deus. Posso orar? Pode. Jesus, aleluia. Deus que é poderoso, aleluia. Grandioso és tu, Jesus. Glorificamos a unção do Senhor Jesus. Deus da Deus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai de amor, em nome da Maço de Oramai, amando de Erlabaçu e adorar Hamas, que Adorraia decore mim, Adonai abençoe. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus, Deus. Neste momento, ó Pai, nós estamos aqui reunidos como a tua noiva, Jesus, como a tua igreja, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom, porque a tua bondade, a tua misericórdia dura para todo sempre, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós somos falhos, Pai. Nós somos fracos, Senhor. Nós somos pecadores. Nós somos limitados, ó Deus. Nós somos, Senhor, covardes muitas das vezes, Pai. Mas a tua palavra diz que o Senhor escolheu, Pai, guardar o teu bem mais precioso dentro desse vaso de barro que somos nós, Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por essa presença viva que habita dentro de cada um de nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, por nos darmos o privilégio, Pai, de poder dizer que o Senhor é o nosso Pai, de sermos os teus filhos, Pai, de sermos chamados e reconhecidos como os teus servos, Pai. Que estamos neste mundo, Senhor, não para uma missão humana, mas para uma missão divina, Pai. Nós viemos neste mundo para um propósito, Senhor. E o propósito não tem a ver com nenhum de nós, Pai. Tem a ver somente contigo, ó Deus. Por isso nós queremos te pedir, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, Pai. Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. Nos dê, Senhor, o teu entendimento, o teu discernimento, Pai. Nos dê sabedoria, nos dê sensibilidade, Senhor. Nos dê visão, Senhor, espiritual. Nos dê inteligência espiritual, Senhor. Que nós possamos entender, Pai, qual o propósito de cada um de nós aqui, Pai. Qual a nossa vocação nessa terra, Senhor, para executar o teu plano, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos te pedir, ó Deus, nos fortaleça, Senhor. Nos desperta, Jesus. Nos renova, Senhor. Nos levanta, Senhor. Nos capacita, Pai. Nos habilita, Senhor.
Nos tire dessa prisão, desse cárcere, dessa inércia espiritual, desse conformismo que nós estamos espiritual, Senhor. Nos tira dessa procrastinação, Senhor. Começamos muitas coisas e não conseguimos terminar, Pai. Nós estamos tão sobrecarregados, ó Deus, com as coisas deste mundo, Senhor. Estamos priorizando tantas coisas à nossa volta, Pai. Mas não estamos dando importância para aquilo que é urgente, Pai. Que é a Tua presença, Deus. Que é a comunhão, que é o relacionamento íntimo e profundo contigo, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, interceda pelas nossas vidas. Nos ajuda nas nossas fraquezas. Nos ajuda nas nossas limitações, Espírito Santo de Deus. Nos convença, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Nos constranja, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Levanta uma igreja forte, Pai. Levanta uma igreja, Senhor, guerreira, Pai. Levanta uma igreja com fome de justiça, Pai. Com sede de justiça, Senhor. Levanta uma igreja misericordiosa, Pai. E levanta uma igreja que quer morrer para este mundo, Pai. Para viver, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos refaça de novo, Pai. Nos refaça de novo, Senhor. Não nos deixe nos perder, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Eu quero Te agradecer, Pai, por essa família bendita, Pai. Pela vida dos Teus filhos, os pastores dessa casa, Senhor. Eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor derrame sobre a vida deles, Pai, as Suas bênçãos, Pai. Que o Senhor abra a janela, Ramassu e Andaraia, decoro as portas e as comportas do céu, Senhor. E derrama sobre ele, Pai, toda sorte de bênção, Senhor. Fortalece o Teu pastor nessa terra, Senhor. Levanta este homem, Senhor. Capacita ele cada dia mais e mais, Pai. Dá para ele tudo aquilo que ele necessita, Pai. Coloca nas mãos dele, Senhor, todas as armas para que ele possa vencer essa guerra, Senhor. Essas batalhas, Pai. Em nome de Jesus. Derrama sobre ele todas as manhãs, Senhor. Uma unção nova, uma graça nova, uma revelação nova, um conhecimento novo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Dê sabedoria, Pai. Dê discernimento, dê entendimento, dê compaixão. Derrama da Tua justiça dentro do coração dele, Pai. Derrama uma misericórdia sobrenatural sobre ele, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Dê visão diária para ele, Senhor. Em nome de Jesus. Dê a ele os dons que ele necessita, Senhor, para conduzir a Tua noiva até o céu, Senhor Jesus. Dê para ele tudo aquilo que ele precisa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Cuida dos sonhos dele, Senhor. Cuida dos projetos dele, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Derrama sobre a Tua vida, Senhor, a Tua graça, Pai. O Teu poder, Senhor. O Teu conhecimento, o Teu discernimento, a Tua sabedoria, Pai. Fortalece essa mulher, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Restaura ela, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Toca nela, Pai, no alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor. Toca no sangue, Senhor. Toca nos tendões, Pai. Toca nos ossos, Senhor. Tira todo o cansaço, Senhor. Tira toda a fadiga, Senhor. Essa missão, esse chamado, Senhor, não é fácil, Pai. Há muita renúncia da nossa parte, Senhor. Há muita mortificação de nós mesmas, Senhor, para viver o Teu chamado, para viver as Tuas promessas, Pai. Traz de volta para ela os sonhos, Pai. Traz de volta as promessas, Senhor. Renova dentro dela tudo aquilo que o Senhor prometeu, Pai. Porque o Senhor é fiel para cumprir, Senhor. Traz de volta essa esperança que ela necessita, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Coloca palavras sábias nos lábios dela, Senhor. Unge os ouvidos dela para ouvir com discernimento, com sabedoria, Papai. Em nome de Jesus, Senhor. Enche ela com os Teus dons, Pai. Enche, Espírito Santo de Deus. Enche ela todas as manhãs, Pai. Para que ela possa pelejar, para que ela possa guerrear, Senhor. Em nome de Jesus. Torne a vida dela, Pai. Torne a vida do esposo. Torne a vida dos filhos. De todos os bens, de tudo que eles têm, Senhor. Invisível, Pai. A fúria de Satanás e seus demônios, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, amados.
Eu agradeço essa rica oportunidade. Peço perdão porque eu nem sei que horas vai acabar. Em nome de Jesus. Muito obrigada, viu? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Palavra abençoada, irmão. Palavra esmiuçada. Eu gosto de palavra esmiuçada.